boa noite agora, mas daqui a pouquinho é bom dia, meus queridos. Nós estamos reunidos novamente para mais uma Escola Bíblica Dominical e esperando que vocês tenham feito as lições recomendadas e também lido os capítulos sugeridos dos livros bíblicos da nossa primeira aula. O título do nosso estudo desse nosso novo livro é Família nos Planos de Deus. E a nossa lição de hoje tem por título O Projeto de Deus para o Casamento. Que isso é muito importante, o casamento ele é muito importante na vida do cristão. Então, antes de iniciarmos a nossa oração, eu quero dizer a vocês que o nosso texto base para o nosso estudo de hoje está contido em Gênesis, no seu capítulo 2 e no seu versículo 18. Também nós temos Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15, Marcos, capítulo 7, do versículo 10 ao 13, e Romanos, capítulo 7, do versículo 2 ao 3. Então vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai amado, muito obrigado por estarmos novamente na tua santa presença e que o Senhor possa estar sobre todos nós, nos iluminando e que nós possamos ter o pleno entendimento com o auxílio do teu Espírito Santo para a leitura e aprendizado da tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, em Cristo Jesus, e que o nosso estudo seja guardado no nosso coração, que nós o apliquemos em nossas vidas e possamos compartilhar. Assim eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos, como eu falei, cujo título da nossa lição é Projeto de Deus para o Casamento, nós temos algumas palavras-chave. Então eu vou ler para vocês, tá? A primeira é: namore alguém que priorize Deus. A segunda é: namore alguém que honre aos seus pais. A terceira: namore pensando em casamento. E depois, namore alguém que crê em Deus. Então, é muito importante, como eu havia falado inicialmente, para o jovem, para o cristão, o casamento. Mas um casamento tendo por base ao Senhor nosso Deus em Cristo Jesus. Então, nós não podemos de maneira nenhuma pensar em uma união fora dessas condições. Porque uma união de não cristão, de pessoas que não acreditam no Senhor, é uma união fadada ao insucesso ou então a gerar muitos problemas na nossa vida. E isso nós precisamos evitar. Então, eu, por exemplo, quando eu soube que eu estava grávida, esperando a Alexandra, eu comecei a orar pelo esposo da Alexandra desde quando ela estava no meu ventre. Então, eu como mãe, eu oro constantemente pela vida da minha filha e também pelo casamento dela, pelo futuro casamento dela, para que ela contraia matrimônio com um jovem que seja cristão, que seja temente ao Senhor. Esse é o desejo de toda e qualquer mãe e pai cristãos. Então, namore alguém que priorize Deus. Nós temos aqui esse textinho baseado em Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 3. Não realizarás casamentos com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Quando Israel estava prestes a possuir a terra prometida, o Senhor proibiu o seu povo de fazer alianças e de celebrar casamento misto com os povos a serem conquistados, devido ao fato de serem nações condenadas por Deus, pela tamanha pecaminosidade e por adorarem a outros deuses e por não reconhecerem a soberania do Senhor. Esse texto basicamente diz que o cristão ele não pode contrair matrimônio com quem não seja cristão e com pessoas que não acreditem em Deus, porque isso trará grandes sofrimentos, dores e tristezas ao cristão. O segundo é: namore alguém que honre os pais. Nós temos um textinho base aqui que está em Marcos, capítulo 7, do versículo 10 ao 13. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. Quem amaldiçoar seu pai e a sua mãe certamente morrerá.
Então, essa é a primeira parte desse textinho base, dessa segunda parte da lição. Por que namorar alguém que honre seus pais? Porque se você for prestar atenção ao seu pretendente ou à sua pretendente, você tem que ficar bem atento em ver como essa pessoa, como esse jovem, essa jovem trata seus pais. Porque se ela tratar bem os pais, certamente ela será uma boa esposa, e ele, do mesmo modo, o jovem será um bom esposo. Porque quem não honra seu pai e sua mãe, como poderá honrar a Deus? Então, Deus, ele prioriza isso. Ele diz que você tem que namorar alguém que honre seus pais, porque automaticamente quem honra pai e mãe também tem o temor de Deus e honra o nosso Deus. Namore pensando em casamento. E nós temos aqui um texto básico que está em Romanos, no seu capítulo 7, versículo de 2 a 3, que diz assim: porque pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela estará livre da lei do casamento. Assim, se ela se unir a outro homem enquanto o marido ainda vive, será chamada adúltera. Mas se ele morrer, ela estará livre da lei, e assim não será adúltera, caso se una a um outro marido. Este pequeno trecho aqui, ele diz muitas coisas. Primeiro, por que namorar alguém pensando em casamento? Porque o crente, ele namora pensando em casamento, porque esse, digamos assim, o caminho que o cristão deve seguir, namorar alguém pensando em casamento. E quando você se une a outra pessoa, essa união, ela é sagrada, ela é abençoada por Deus, e ela jamais poderá ser desfeita, a não ser em caso da morte e do falecimento de um dos cônjuges. Então é muito importante que você observe bem essa pessoa, escolha bem essa pessoa com bases cristãs, para que você não se arrependa e não sobrevenha sobre a sua família o divórcio, porque o divórcio, ele é condenado por Deus, ele é considerado um pecado. Então, para que o casamento dure, é preciso que você priorize, preste atenção em namorar alguém que priorize Deus, alguém que honre seus pais, e namorar pensando em casamento. E principalmente, eu acho que essa é a principal, uma das principais observações que o jovem deve fazer: namore alguém que creia em Deus. Então nós temos aqui 2 Coríntios, no seu capítulo 6, no seu versículo de 14 a 15, que diz assim: que há de comum entre o crente e o descrente? Paulo reprova o casamento de cristãos com aqueles que não são irmãos de fé, proibindo que crentes e incrédulos se ponham em julgo desigual, considerando que não pode haver harmonia entre luz e trevas, entre Cristo e Satanás, entre Deus e os ídolos. Ele diz que, havendo obediência a essa proibição de intimidade entre puros e impuros, Deus habitará com os obedientes, manifestando-se entre eles o cuidado deles como a um pai, né? Então, afinal, esta obediência evidencia que eles são realmente o povo de Deus, porque eles não lhe oferecem o segundo lugar em suas vidas. Então, você tem que namorar alguém que principalmente priorize a Deus, que tenha Deus como sua principal prioridade, porque uma pessoa, um crente que tem esse tipo de comportamento, de visão e de posicionamento, certamente vai ser tanto um bom esposo quanto uma boa esposa. Então, meus queridos, é isso sobre o que fala a nossa lição de hoje. E o nosso principal, digamos assim, a nossa principal base para a nossa lição está em Gênesis, no seu capítulo 2, no seu versículo 18, que diz assim: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Isso daqui descreve quando Deus, ao ver o Adão sozinho e perceber que não era bom que ele estivesse só no paraíso, ele fez com que o Adão dormisse, e a partir de uma costela de Adão ele formou a Eva. Então, o que significa a palavra adjutora, né? Adjutora significa auxiliadora, ajudadora, apoiadora, aquela que vai estar ao meu lado em todas as situações, me apoiando em todos os momentos, aquela que está junto a mim para me ajudar. Então, é isso que significa o casamento. É um caminhar a dois, é um estar auxiliando ao outro, é um estar ajudando ao outro, amparando ao outro, e principalmente
os dois juntos estarem a serviço do Senhor, servindo a Deus acima de todas as coisas. Então, um casamento desse, meus queridos, não tem como dar errado. Então, eu deixo a vocês essa reflexão, para que vocês pensem muito bem antes de escolher uma jovem ou um jovem para namorar pensando em um futuro casamento. Que esse namorar seja baseado no que afirma aqui a nossa lição de hoje, né? Namore alguém que priorize Deus, que honre os pais, que crê em Deus, né? Então, e que também pense em namorar pensando em casamento, certo? Muito obrigada. E a irmã Denise vai conduzir amanhã, né? Ou logo mais, os nossos questionamentos a vocês e as perguntas que serão feitas para que vocês estudem também, tá bom? Muito obrigada.